E vamos começar então a ler os 22 versículos de Efésios 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é sempre viva, a Tua palavra, Senhor, é sempre transformadora, a Tua palavra é sempre renovada em nós, Senhor. Que nós possamos aprender contigo, que nós possamos aprender com a Tua palavra e que nós possamos entender verdades espirituais, que nós possamos caminhar, Senhor, na liberdade que Tu nos ofereces, que nós possamos entender não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso espírito, Senhor, tudo aquilo que Tu nos queres ensinar esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, Efésios 2 começa por uma declaração dizendo que nós antes estávamos mortos e agora estamos vivos. Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, quando ele disse eu sou a vida, ele estava a dizer assim: sem mim não há vida, sem mim vocês não vivem, vocês pensam que estão a viver, mas vocês estão a fingir. Hoje é o dia da liberdade em Portugal, não é? É o 25 de Abril e algo mudou. Eu ainda não tinha nascido naquela altura, faltavam ainda uns aninhos, mas para quem fez parte do 25 de Abril, eles realmente descobriram que houve um antes e um depois. Pensavam que eram livres, mas havia muita opressão, havia muita ditadura, havia muita obrigatoriedade do silêncio, de não se poder viver coisas que nós sabíamos que outros
outras pessoas experimentavam e nós ainda não. Há uns tempos atrás a Laura estava a falar comigo e ela disse que quando chegou a Portugal, tudo bem que o 25 de Abril foi em 74, mas havia uma coisa que a moda em Portugal durou durante muito tempo. Toda a gente usava cores escuras. Tudo com castanhos, tudo com azuis escuros, tudo com pretos, com cinzentos. E a Laura diz que chegou a Portugal no início da década de 90, vestida de amarelo, como uma boa italiana, não é? Camisas amarelas, calças cor-de-rosa, uma camisola verde. E ela diz que em Lisboa ela se sentia tipo, mas este povo veste-se tão... Na realidade, ela vinha de uma liberdade, até em termos de costumes, que nós depois, só do 25 de Abril, é que fomos descobrindo a moda. Enquanto que os italianos já viviam a moda há muito tempo. Mas quem vivia vestindo castanho, preto, azul escuro, cinzento o tempo todo, não se apercebia que estava limitado na cor que vestia, achava que estava a chamar o sol. E nós, quando andávamos sem Cristo, nós andávamos de azul escuro, de cinzento, de preto, de castanho, e não nos apercebemos de que o arco-íris tem outras cores. E Jesus agora, Ele está a nos dizer, quando ele diz, quando eu entro em vós, da morte, vocês passam para a vida e descobrem as cores. Eu não sei se vocês já viram reações de pessoas que durante décadas sempre foram daltónicas e depois recebem uns óculos para poderem ver as cores. Vejam, se puderem entrar no YouTube, é interessantíssimo. Estamos a ver homens de 50 anos a chorar como um bebê porque os filhos ofereceram-lhes uns óculos e eles começaram a descobrir que havia muito mais cores do que aquilo que eles imaginavam. E nós, quando andávamos sem Cristo, nós não sabíamos as cores com que podíamos viver. Há uma frase que muita gente diz que é de quem não vive com Cristo, é a vida é mesmo assim. E nós, quando descobrimos Cristo, nós descobrimos que a vida não é assim. É mesmo assim. Não, não é. Eu saí da morte para a vida. E eu descobri que o que eu tinha não era vida. A vida não é mesmo assim. A morte é assim. A vida é algo mais. E logo a seguir ele diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. E lembram-se no primeiro capítulo, quando o Aguinaldo falou, ele disse que nós fomos adotados por Deus. No primeiro capítulo diz lá, vocês foram adotados por Deus. Quem é que era o nosso pai, então, antes de Deus nos adotar? Estes primeiros 3 versículos mostram. Eles dizem que nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Sabem aquela pessoa que está zangada com tudo e com todos? Cospe sempre que abre a boca. Está zangada com o mundo, está zangada com o dinheiro, está zangada com o cão, está zangada com as escolhas de vida dela, dos outros, dos vizinhos, do trânsito, porque tem trabalho, porque não tem trabalho. Sabem aquela coisa de... E nós outrora, diz o apóstolo Paulo, outrora nós também cuspíamos fogo. Eu vou brincar agora aqui. O centro de saúde hoje está a ser inaugurado em Mem Martins. Nós tínhamos um centro de saúde pequenino, num prédiozinho velhote, mas hoje está a ser inaugurado o nosso centro de saúde. Grande, pertinho da minha casa, portanto, ótimo, posso ir a pé até se quiser. Lindo e maravilhoso. O que é que apareceu em todas as portas de todos os prédios esta semana em Mem Martins? Vamos fazer uma manifestação em frente do novo centro médico porque não há médicos suficientes. No dia da inauguração, em que houve um plus na nossa vida, em vez de um centro de saúde apertado, velho, medíocre, antigo, fez um novo. Mas nós não nos vamos alegrar no novo. Nós vamos nos manifestar, porque ainda não há médicos suficientes. E este era o mundo onde outrora nós andávamos também, irados. Com o bem ou com o mal, a gente encontrava sempre
na perspectiva em que a nossa vida é mesmo assim. Não sei porque é que eles fazem um centro se não há médicos. Não sei porque é que eles fazem estradas se os carros estão tão caros. Não sei porque... Sabem aquela coisa do... E a palavra de Deus, Paulo dizia assim, antigamente, antes de vocês conhecerem a vida, antes de vocês descobrirem Jesus, viviam na ira. E agora vou dizer, muitas das vezes sem nos apercebermos que andávamos zangados, que andávamos irados, zangados connosco, irados com tudo e desobedientes. É incrível como os bebés não precisam de ser ensinados a desobedecer. Se alguém ensinou o filhote a desobedecer? Quantos é que tiveram filhos inteligentes o suficiente para desobedecer sozinhos? Triste. Mas somos filhos da desobediência. Sabem, estamos sempre à procura onde é que a lei tem uma lacuna para eu furar. Onde é que eu vou conseguir dar o meu jeito para chegar. E Paulo estava a dizer assim, antes de descobrirem a vida, porque pensavam que o que estavam a viver era mesmo assim, vocês viviam debaixo de ira, debaixo de zanga, debaixo de desobediência, sempre a tentar encontrar o buraco na lei. E ele diz assim, outrora vocês andaram segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito deste mundo. Mas ele diz que nós já não estamos debaixo desta potestade. Outrora andámos, mas agora nós encontramos a vida em Jesus. Nós agora, em vez de ira, nós agora sentimos paz. Em vez de zanga, sentimos esperança, alento. Temos uma força interior diferente. Em vez da desobediência, nós agora sabemos ouvir a voz do nosso Pai Celestial e dizer assim, é por este caminho que eu vou andar. Então a nossa vida agora é diferente, porque abriram-se-nos os olhos, a gente descobriu que há mais cores. E quando nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus, rico em misericórdia. Irmãos, não é uma misericórdia pequenina. É rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. Não é um amor pequeno, até porque para nos aturar a nós, só um amor muito grande. Eu digo assim, realmente Deus, só mesmo tu, para dizeres que me amas tanto assim. Sabem, há coisas que eu faço que irritam o aguinaldo. Nada que eu faça irrita Deus. Pode entristecê-lo, mas não o irrita. Ele nunca levanta a voz comigo. Ele sabe falar comigo. Sabem quando a gente tem uma discussão entre casais, eu acho que não sou só eu e o Aguinaldo. A gente às vezes levanta a voz. Eu continuo a amar o Aguinaldo, mas o amor, como não é assim tão perfeito, a gente levanta a voz e se irrita. É só na casa dos pastores ou nas outras casas também acontece isso? Mas, bem, adiante. Mas com Deus, por causa do seu grande amor, até quando eu quero ter uma discussão com o Senhor, porque às vezes acontece, o seu grande amor e a sua grande misericórdia, Ele sabe falar conosco. Já viram que é uma coisa maravilhosa saber que Deus sabe falar com cada um de nós? Ele sabe nos fazer ouvir a sua voz e entender o seu propósito. Mas ele diz assim, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida com Cristo. E nós agora ressuscitamos. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa ira, na nossa zanga, na nossa desobediência, isto é mesmo assim, se não for eu por mim, não é? E agora nós descobrimos que, afinal, quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou-nos com Ele para uma nova vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus. Sabem, é não apenas uma posição diferente, é um lugar completamente diferente. É uma visão completamente diferente. É uma autoridade completamente diferente. É uma perspectiva completamente diferente. Todos vocês já andaram de avião, certo? Ou pelo menos subiram a prédios muito grandes, muito altos. Lá de cima, tudo é super pequenino. É ou não é? Quando a gente... É tudo minúsculo. Quando nós quando nós descobrimos que estamos com Cristo sentados nos lugares celestiais, as coisas do mundo se tornam pequeninas. A nossa perspectiva fica extremamente diferente. As distâncias também ficam mais pequeninas. Até a velocidade. Andamos muito mais rápido sem nos apercebermos disso. É tão interessante quando nós aprendemos a ouvir Deus, embora haja muita gente que diz, eu nunca mais ando para a frente. Quando nós andamos com Cristo, as coisas andam a grande velocidade. Eu vou abrir aqui um parênteses, mas às vezes há pessoas que dizem assim, eu estou há muito tempo neste lugar, a minha vida não andou para a frente. Quando Deus nos fala alguma coisa, Ele espera que nós obedeçamos àquilo que Ele falou, para Ele voltar a dar outra palavra. Enquanto eu não obedeci à primeira, porque é que Ele me vai dar a segunda? Quando nós lemos Gênesis, Deus aparece a Abraão e diz assim, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Quando ele saiu de quase toda a parentela. A palavra de Deus diz que ele levou Ló com ele. Enquanto Ló viveu com Abraão, Deus nunca mais falou com Abraão. Se vocês lerem Gênesis, enquanto Ló esteve com Abraão, Deus não falou com ele. Porquê? Porque Deus já tinha dito o que era para ele fazer. Sai da tua casa, da tua parentela e vai até à terra que eu te mostrar. E ele saiu da terra, mas não saiu completamente da parentela. Quando ele e Ló se separaram, Deus volta a falar a Abraão. Se nós quisermos andar depressa, assim como se nós quisermos caminhar mais rápido, é sempre que Deus dá uma ordem, sempre que Deus nos ensina um princípio, sempre que Deus nos dá um sonho, então nós vamos caminhar sobre esse, porque aí Deus vai falar de novo. Então nós precisamos saber que estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele mostrou à igreja em Éfeso e Ele mostra-nos a nós, os séculos vindouros, amém? A suprema riqueza da sua graça. Eu acho que Paulo, quando escrevia, ele procurava o máximo de adjetivos que conseguisse. É a suprema riqueza da graça com que nos amou. É a bondade imensa que Ele tem para conosco em Cristo Jesus. E Ele vai continuar a falar acerca de salvação nos próximos versículos. E agora queria que vocês tivessem muita atenção a esta primeira expressão. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por acaso, ou não, há aqui uns substantivos que tanto em português como no grego são femininos. Graça, a graça e a fé, certo? No grego é a mesma coisa, é a graça e é a fé. E às vezes as pessoas leem este versículo e erram um pouquinho. Porque elas leem assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós.
quando leem isto não vem de vós, pensam que está a falar da fé. A fé não é o que está escrito. Isto é feminino ou masculino? Se fosse a fé que era dom de Deus, então e esta não vem de vós, é dom de Deus. Por isso é que nós temos que ler o versículo anterior, os anteriores, que ele está a dizer que Cristo morreu para nos dar vida juntamente com ele. Isto é o contexto de Efésios 2. A salvação. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras. Isto não é fé e não é graça. Isto é a salvação que é dom de Deus e não de obras. Amém? Então é bom quando a gente aprende a gramática portuguesa para saber a diferença entre o feminino e o masculino. Amém? Então a salvação é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o Espírito Santo ele quis continuar a ensinar a igreja e ele diz assim: no entanto, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. O apóstolo Pedro, quando ele pregou Jesus, quando pregou as primeiras pregações de Jesus, ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pedro, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, quando nós sabemos que entramos na presença de Deus, que entramos na família de Deus, que saímos de filhos da desobediência, filhos da ira e passamos a ser filhos do seu grande amor, então há sempre este arrependimento. Arrependimento é mudança de obras. É mudança de direção. Eu estava a ir para um lado, arrependi-me e agora estou a ir para o outro. Então, por isso é que nós sabemos, e até a Bíblia nos ensina, como é que nós sabemos que realmente alguém conheceu a Cristo? Jesus disse: pelos frutos os reconhecereis. Eu não sou salva por ser boazinha. Mas porque eu sou salva, quer eu queira ou não, eu tenho que começar a ser boazinha. Há uma mudança. Nós éramos irados, zangados e desobedientes. Mas agora a nossa natureza mudou, as nossas atitudes mudaram, os nossos pensamentos mudaram, a nossa direção mudou. Eu fui alcançada pela graça, mediante a fé, eu descobri a Cristo, eu sou salva. Logo, vai haver mudança de atitude, porque agora nós fazemos parte de uma natureza diferente, nós fazemos parte de uma família diferente. Então, ele diz que nós fomos preparados para boas obras, criados para as boas obras, que Deus já preparou. Deus, Ele faz o acontecer. Quando a pessoa diz: eu não consigo ser boazinha, é só puxarmos um bocadinho pela nossa criatividade. Quando a gente chegou do Brasil, vínhamos da igreja com 60 mil membros, portanto estão a imaginar o movimento da igreja, não é? Eu dizia, isto é uma igreja que não dorme, não é? Então, era muita ação, muita atividade, muita coisa, muita gente. E a Esther e a Lídia chegaram aqui e havia 2 life groups, né? Meia dúzia de pessoas. Foi uma mudança completa. E a Esther, que estava muito envolvida no Brasil, na igreja, chegou aqui quando começámos. Ela começou a sentir-se incomodada, porque ela disse assim: eu não consigo fazer boas obras, as coisas ainda não existem, não é? Quando tu queres, vou fazer o quê? Vou orar com quem? Vou estar com... Não havia ainda pessoas, não havia muita coisa para se fazer. E ela, quando a gente quer fazer boas obras, a gente encontra como. Entrou na internet
e descobriu então uma associação que recebe os cabelos para fazer perucas para meninas que perderam o cabelo por causa de tratamento do cancro. Então ela disse, descobri o que é que eu posso fazer enquanto eu espero que a igreja cresça mais um bocadinho, que haja mais alguma coisa para fazer. Ela foi ao cabeleireiro, cortou o cabelo, pôs o cabelo no envelope e enviou para a associação. Sabem quando a gente quer, a gente acha como? Aquela coisa, eu não sei como ser boazinha. Vai orar. Anda com... Deus já tem preparado as coisas, as boas obras para nós andarmos nelas. É fácil, é só abrir os olhos, porque nós vamos ter sempre como abençoar alguém. Eu não tenho dinheiro. Cortar o cabelo e mandar no correio, eu digo, é barato. Né? Eu não tenho tempo. Às vezes, mandar uma mensagem por WhatsApp demorou 2 minutos. Podes até fazer enquanto estás na casa de banho. Verdade? Tipo assim, é verdade. Às vezes a gente arranja tantas desculpas e nós fomos criados por Deus para andar nas boas obras. Próximos versículos dizem assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Agora, o nosso apóstolo Paulo começa a falar acerca de inimizade entre povos. Nós temos que nos lembrar que, na altura, os judeus eram o único povo do mundo que adorava um só Deus. Como vocês sabem, o cristianismo apareceu no 1º século e a outra religião que até hoje tem apenas um Deus é os muçulmanos, que só apareceram no 6º século. Então, os judeus eram um povo completamente à parte. Tinham só um Deus, enquanto que outros tinham tantos. E também acontece que os judeus, por causa de serem circuncisados, toda a gente sabia quem era judeu, eles não comiam carne de porco. Portanto, havia rituais na vida deles que demonstrava logo nós somos diferentes. E o apóstolo Paulo diz, a vossa antiga fé, a vossa antiga crença tornava-vos inimigos da crença judaica. Acabavam por haver aí uma inimizade. E agora Deus estava a dizer assim, olhem, eu sou conhecido até agora por Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No entanto, em Cristo, eu vou ser conhecido como Deus de todos vós. Sendo judeus ou sendo gente... Já viram que nós aqui na igreja, nós nunca dizemos, então, filho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Acabou, quer dizer, a gente sabe que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas a gente já não menciona. É Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Nós sabemos que ele não é apenas de Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós lemos o livro de Hebreus, nós aprendemos muito acerca de como as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, agora são as promessas que nós também podemos viver. Então, o apóstolo Paulo estava a escrever à igreja em Éfeso e ele estava a dizer assim, agora, vocês antes eram estranhos às alianças da promessa, vocês desconheciam. Vocês não sabiam como chegar. Não tendo esperança e sem Deus. Mas agora, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quando ele diz que nós estávamos longe, fomos aproximados, indica-nos que fomos aproximados não só de Cristo, mas também às alianças da promessa. Vêem como aparece? Por isso é que nós podemos dizer assim, as bênçãos de Abraão são minhas. Porque o apóstolo Paulo escreveu isso debaixo da inspiração do Espírito Santo, que nós antes estávamos afastados da aliança das promessas, mas agora, nós que estávamos longe, agora estamos perto por causa do sangue de Cristo. Então, por isso é que nós agora podemos cantar,
Deus de aliança, Deus de promessas. Porque esses versículos estão retirados do Velho Testamento. Mas porque nós agora sabemos que é para nós também, então nós até quando estamos a ler o Velho Testamento e estamos a ver promessas que o Senhor fez a Israel, a gente diz assim, estas promessas agora também são minhas, porque eu já andei longe, mas agora pelo sangue de Cristo eu estou perto, já não sou estranha, eu não sou sem esperança, eu agora conheço as promessas que eu tenho em Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é a nossa paz. E aqui ele continua a dizer que houve uma união entre, hoje não há judeu e gentio, há cristão. Hoje o que salva não é se a pessoa nasceu israelita ou não, é se a pessoa nasceu de novo em Cristo. E ele diz que fez um novo homem fazendo a paz, e agora ele fala de que nós somos um só corpo com Deus. No primeiro capítulo foi mencionado que nós éramos um só corpo com Deus por intermédio da cruz, e no segundo capítulo Paulo volta a afirmar, nós somos um só corpo. Antes éramos filhos da desobediência, filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Antes estávamos longe, agora somos corpo, estamos perto, somos corpo, mais unidos do que ser o corpo de Cristo é impossível. E termina dizendo, vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e ele também fala em relação aos judeus, e paz também aos que estavam perto. Agora todos precisam de acreditar em Cristo para serem unidos no corpo de Cristo. Os que estavam longe, nós que éramos de outras religiões, outros povos, nós que estávamos longe, em Cristo Jesus, nós fomos formados corpo. Os que estavam perto, que já conheciam as promessas de Abraão, que seguiam os 10 mandamentos, que faziam todos os rituais de Moisés, estavam perto, mas agora eles precisam de aceitar o sangue de Cristo para se tornarem corpo de Deus. Porque por ele, está aí escrito, ambos, tanto os gentios como os judeus, ambos temos acesso ao Pai num só Espírito. E ele continua dizendo, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu acho muito interessante a importância de se escrever tanto a estas cartas no primeiro século acerca de todos serem família. O Império Romano naquela altura tinha pessoas de todas as nações, muitas delas tinham se movido não por vontade própria, mas porque iam como servos, mandados pelo exército, mudanças às vezes a fugir de guerras e tudo mais. E havia imensas classes sociais muito mais divididas do que nos dias de hoje, não é? Havia os escravos, havia os servos, havia os senhores, havia os que tinham cidadania romana, havia os que não eram cidadãos romanos, mas pertenciam ao Império Romano. Enfim, havia muitas divisórias dentro da sociedade no Império Romano. Falavam-se muitas línguas, cada um trazia deuses de regiões muito, muito afastadas. E quando nós lemos as cartas, nós vemos a necessidade que o Espírito Santo sempre teve a falar à sua igreja, é que vocês agora são uma família. Esqueçam o resto, vocês agora são uma família, vocês são concidadãos dos santos, vocês são um só corpo. E hoje nós temos exatamente a mesma coisa, não é? Pessoas de várias nações, de várias classes sociais, de vários backgrounds, tantas histórias. Se nós fôssemos
cada um contar a sua história de vida, cada um de nós tem tantas histórias tão diferentes, experiências tão diferentes, maneiras tão diferentes de termos descoberto Deus, como é que chegámos aqui. E esta importância de Deus está sempre a dizer assim, olha, vocês são família, vocês são um só corpo, vocês agora são cidadãos, concidadãos é cidadãos uns com os outros, andam juntos. E nós precisamos cada vez mais e mais de aprendermos a nos encaixar na família onde estamos. Dá um resultado tremendamente mau quando os pais começam a se adaptar, a fazer a vida adaptada aos filhos. Na realidade, os filhos é que têm que se adaptar aos pais. Não é o filho que diz a que horas é que vai para a cama. São os pais que dizem a que horas é que eles têm que ir dormir. Amém, irmãos? Quando os filhos começam a dizer eu quero isto à minha maneira, nós vamos começar a ter problemas em casa. E nós precisamos de, quando chega um bebê novo, claro, a gente arranja um espaço para ele, uma caminha, compramos uns biberons novos, umas roupas, sabemos que temos que comprar fraldas e tudo mais, mas ele tem que se adaptar à família de onde entra. Se ele entra numa família vegetariana, vai crescer vegetariano. Se ele entra numa família que come carne, vai comer carne. Então, a criança, ela vai crescendo. Se a família fala português, a criança vai aprender que língua? Em princípio, a primeira língua que aprende é o português. Então, quando a gente entra na família, nós vamos encontrar o nosso espaço, porque todas as famílias preparam espaço para receberem os bebés. Mas nós temos que nos ir adaptando. Porquê? Porque nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Agora fomos adotados por um pai de amor e agora é tudo novo. E a gente vai ter que se ir adaptando, descobrindo o nosso lugar na família. E às vezes dizem, agora é hora de ir dormir. Não quero. Agora é hora de comer, mas eu comi uns chocolates há bocado e agora estou sem fome. E a gente tem que... Ok, agora o jogo agora é novo. É um jogo novo. É uma vida diferente, é uma família diferente. Há regras novas que nós não sabíamos. Mas uma coisa boa é que agora nós não nos sentimos estrangeiros nem peregrinos. Muda o chip. Sabem? Mudar o chip. E nós precisamos de saber que não somos estrangeiros, não somos peregrinos. Nós agora fazemos parte da família de Deus. E nós precisamos... A perspectiva muda. Porque é assim, se alguém me chamar a atenção no trabalho, eu já fui imigrante, né? Eu trabalhei no Brasil, eu fui imigrante. Então vamos supor que eu estava lá a trabalhar e alguém vinha falar comigo e dizia assim, Rita, não é assim que se faz. E eu, porque ainda me sinto estrangeira, eu iria dizer assim, ela diz isso porque eu sou imigrante. Mas quando eu sei que eu faço parte da família e alguém diz assim, Rita, não é assim que se faz, eu descubro, ok, então como é que se pode fazer? Como é que se faz? Veem como há mudança de chip aqui e a gente na vida temos que mudar este chip muitas vezes. Porque na realidade, quando nós sabemos quem somos, quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, as coisas mudam. Tudo muda, a perspectiva muda. A gente descobre ver as coisas na perspectiva de Deus. Deixamos de ser as vítimas.
Porque eu sou estrangeiro, porque eu sou peregrino, porque eu estou longe de casa, porque eu não atingi os meus propósitos, porque eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. E eu estou a falar isto, eu sei que alguns de vocês são imigrantes, mas isso não acontece só na vida dos imigrantes, acontece na vida de toda a gente. A gente às vezes está aqui e não sabe para que, né? Não sei se sou carne ou peixe, não sei se vir vegetariana agora, não sei se compro uma bicicleta ou se continuo a ver televisão. Sabe aquela coisa assim, não sei se fico ou se vou, se durmo ou se acordo, se tomo banho ou deixo estar, que estamos mesmo em quarentena. Esta coisa assim, daquela filosofia de peregrino, a filosofia de peregrino é sofredor. O peregrino caminha até fazer sangrar os pés. Peregrino é pessoas que vão de ponto A ao ponto B, que obriga um sacrifício desgraçado. Isso é a vida de um peregrino. Para chegar lá, cumprir uma promessa e voltar ao ponto de partida. E muitas das vezes, se nós não mudarmos a nossa perspectiva, a gente vai buscar a filosofia de vida que tínhamos quando éramos filhos da desobediência e filhos da ira e vamos dizer assim, a vida é mesmo assim. Uma pessoa vai de A a B, sofre que nem uma mula e quando vê está no A outra vez. É vida de peregrino ou não é? Então Deus está-nos a dizer, vocês não são estrangeiros, vocês encontraram uma identidade, vocês encontraram um lugar, vocês pertencem a uma família, vocês agora têm raízes na minha família, vocês agora têm lugar no meu corpo e vocês não são peregrinos. Vocês agora vão do A ao B, do B ao C, do C ao D, do D ao E. E ele agora vai nos mostrar na continuidade dos versículos que realmente é um crescendo. Porque ele diz assim, somos concidadãos dos santos, sois da família de Deus, e ele agora mostra a diferença entre ser peregrino, que vai de A a B, de B a A, mas agora ele diz assim, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Jesus foi a primeira pedra que foi colocada ali quando a construção deste edifício começa, e ele agora diz, no qual todo o edifício, bem ajustado, o que é que ele faz? Cresce. Não é de A a B, de B a A. É de A a B, B a C, C a D, D. Entendem? Nós crescemos, nós não somos peregrinos. Nós somos cidadãos dos santos, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós somos da família de Deus, nós somos corpo de Cristo. E nós somos edificados, a nossa vida é sobre Cristo, Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce. Nós agora somos aquela casa firmada na rocha. E por causa disso nós crescemos. Como? Crescemos para santuário dedicado ao Senhor. Sabe o que é um santuário dedicado ao Senhor? É que em vez de sermos filhos da desobediência, agora somos filhos consagrados, filhos obedientes, que ouvem a palavra do Senhor e dizem, amém, podes contar comigo. Somos aquela vida que foi dedicada a Deus e agora vive as suas promessas, vive na aliança, vive no amor de Deus. E ele continua por dizer, no qual também vós juntamente, lá está, não estamos sozinhos. Ele quer dizer, o apóstolo Paulo diz assim, não te esqueças que não cresces sozinho, de qualquer maneira, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sabes quem é que está a crescer contigo? A pessoa que está ao teu lado. Olha aí ao lado, ó, tudo a crescer, tudo a ser edificado. Não mais estrangeiros, não mais peregrinos, não mais perdidos neste mundo, mas nós agora vivemos para sermos edificados, para crescermos como santuário dedicado ao Senhor. É a nossa vida. Antes éramos filhos da desobediência, filhos da ira, agora somos filhos da paz, filhos do amor. Nós antes desconhecíamos as promessas que havia em Deus. Nós agora descobrimos as promessas. Agora nós vimos as cores. Nós descobrimos tudo o que há para viver em Cristo.
E nós precisamos de tomar posse. Nós não somos mais uns coitadinhos Zé Ninguém. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nos abençoou com toda, lembram-se do primeiro capítulo? Com toda a sorte de bênçãos, todas as bênçãos. Tudo aquilo que nós precisamos para crescer, tudo aquilo que nós precisamos para descobrirmos mais de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que Deus tem de antemão preparada para nós. Tudo Deus vai nos dar, tudo. No tempo certo, eu vou-te dizer, Deus é tão nosso amigo que às vezes até muito mais rapidamente do que a gente pensa. Eu digo, na minha vida com Deus, há coisas que a gente espera, assim um pouquinho mais, mas há muitas que a gente sabe que estamos a ser estragados com mimos. Porque não é porque nós somos muito bonzinhos, é por causa da sua grande misericórdia que a gente vê, epá, isto é mesmo Deus. Tenho a certeza, né, Gilson, que ontem quando estavas a comer aquele presunto de Parma, estavas a dizer, pá, isto é mesmo Deus, foi a misericórdia do Senhor, né? Então, nós precisamos de cada vez mais e mais nós olharmos e dizermos assim, realmente até aqui me tem ajudado o Senhor. E Ele vai continuar comigo, porque Ele é o cabeça e eu faço parte do corpo, porque Ele é o Pai e eu sou filho e irmão de muitos, porque Ele é o alicerce e eu estou a ser edificada como um edifício que cresce juntamente com os meus irmãos. E quando nós tomamos posse disso, a gente todas as manhãs acorda e diz assim, eu estou sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Hoje o meu dia vai ser tremendo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ó Senhor Jesus, nós te queremos agradecer, Senhor, porque todos os nossos dias na Tua presença são tremendos. Obrigada, Senhor, porque Tu nos adotaste como filhos. Obrigada, Senhor, porque Tu nos lavaste com o Teu sangue. Obrigada, Senhor, porque nós agora sabemos que pertencemos a uma família, que pertencemos a um corpo, que estamos a ser edificados como santuário do Espírito. Que nós saibamos todos os dias da nossa vida ouvir a voz do Espírito falar connosco. Que nós saibamos todos os dias caminhar nas boas obras que Tu tens preparado para nós. Que nós todos os dias saibamos crescer na Tua presença. Que nós todos os dias saibamos ouvir a Tua voz, sendo alimentados pela Tua voz, sendo fortalecidos pelas Tuas promessas. Ó Senhor Jesus, que nós todos os dias possamos saber, Senhor, que Tu nos inundas com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz. E que nós, pela Tua grande, maravilhosa graça que Tu tens por nós, nós podemos crescer, ser edificados sobre Jesus, sobre tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Que nós saibamos, Senhor, ser esta igreja, Senhor, que anda junto, que cresce junto. Que nós saibamos ser esta família, que nos apoiamos uns aos outros, que crescemos uns com os outros, Senhor. Ó Senhor Jesus, e que nós saibamos, Senhor, em todas as coisas, acima de todas as outras vozes, que nós saibamos ouvir a Tua e saber os passos que devemos dar, dia após dia. Te queremos agradecer, Senhor, por mais um dia tremendo que nós vamos ter na Tua presença hoje e sempre. Em nome de Jesus.